Nessa página que eu mostrei aqui a gravação, no material do curso de Introdução à Modelagem Paramétrica, a gente tem aqui esse link de exemplo do Grasshopper e tem vários exemplos que valem a pena dar uma olhada, tá? Eu baixei esse daqui, vocês podem dar uma olhada nos outros. Ó, sempre que vocês baixam, vamos dizer que eu baixei esse arquivo, eu já percebi aqui que tem duas curvas que precisam ser selecionadas, tá? E elas não estão selecionadas. Eu vou desenhar essas curvas e vou selecionar, mas assim, se você está estudando o algoritmo que você baixou, você aperta Ctrl Alt, vai aparecer um izinho perto do seu mouse, e você clica aqui. Se eu não sei de onde é que esse componente veio, eu consigo descobrir ele assim, ó. Isso aqui vai ser importante no trabalho de vocês. Eu vejo exatamente onde é que os componentes vieram, ó. Cada um deles, de onde é que eles vieram, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou para a minha vista frontal e vou desenhar duas curvas. Eu estou usando o comando aqui, o atalho CV, que é daqueles atalhos que eu indiquei para vocês, mas é esse daqui, ó. É esse botão aqui. É em Curve Tools. Esse botão daqui. É a mesma coisa, tá? E aí vou desenhar duas curvas, mais ou menos assim, ó. É esse aqui, ó. Você tem que estar em Curve Tools, tá? Ele está aqui. Estou aqui em Curve Tools. Esse daqui, ó. Curve Tools. Esse símbolo daqui, ó. Clica aqui que ele vai. Oi? Deixa eu ver. Ó. Depois eu teve um sorteio de tema lá passada, depois eu falo sobre isso. Pronto. Ó, quem não pode digitar curve também, tá? O comando inteiro. Desabilita o orto. Deixa ele aqui sem estar azulzinho aqui embaixo, que ele vai desenhar melhor para esse caso. E aí eu vou desenhar uma curva aqui. E minha segunda curva eu vou desenhar ela aqui, ó, mais ou menos. Com o mesmo comprimento. Eu estou com duas curvas aqui, uma em cima da outra, tá? Ok até aqui? Vamos lá. Eu vou sair dessa vista frontal e vou para a minha vista de perspectiva. E aí, eu vou clicar numa curva dessa. Se eu tiver com o gimbal ligado aqui embaixo, ó, se eu tiver com esse gimbal aqui embaixo ligado, vai aparecer uma setinha e eu vou arrastar aqui, sem me preocupar com as distâncias nesse momento, tá? Depois disso, é o passo simples, da gente selecionar uma curva aqui
Set One Curve, clica em uma. Aqui, Set One Curve, clica na outra. E ele vai fazer esses tubinhos aqui, certo? Tá, tô calmo. Eu só separei as duas curvas aqui, ó. Elas estavam... Deixa eu dar reset values aqui, clear values. Clear values. Ó, elas estavam aqui, uma em cima da outra, tá? Eu vou afastar uma pro lado. Assim, ó. Oi? Com essa setinha mesmo, eu não estou preocupado com a distância aqui. Eu só afastei ela pro lado, tá? E aí eu vou selecionar as duas curvas. Que vai ser essa daqui. Set One Curve, vou em uma dessas, clico em uma. Clico aqui com o botão direito, Set One Curve, e clico na outra, tá? E aí, eu tenho essa situação daqui, desse ter um... Dá para você ajustar... se você ajustar essas curvas direitinho, você pode fazer um pergolado de barras tubulares, né? Assim, meio orgânico e tal. Essas aqui estão meio feinhas. Eu vou aqui para minha vista front, se eu quiser ajustar, ó. Clico numa curva dessa e vou movendo os pontos dela até ela ficar do jeito que eu quero, tá? Eu clico aqui duas vezes no front e você clica duas vezes no nome da janela, ó. Se eu clico aqui, ela vem para frente, clico aqui, ela vai para trás. Não, mas é porque eu não consigo mexer. Para rodar assim? Aperta o botão direito e segura e gira o mouse. Não, mas não tá. Ó, se você está numa vista plana, ela é presa, ó. Ela é presa aqui. Eu tenho aqui para vista de perspectiva para rodar. Certo? É essa história daqui, ok? Ó, tem uma coisa que é o seguinte, ó, eu tô com essa forma e tô trabalhando nessa forma. Eu vou trabalhar com ela assim para ela ficar legal. Vou selecionar as curvas e vou ir redesenhando essas curvas para ver se fica legal para mim, tá? Quando é que isso aqui vai ficar legal? Imaginando que minha intenção é essa. Posso. Onde é? Certo? Ó, aí tem uma coisa. Esse modo de desenho com Grasshopper, esse modo de desenho da modelagem paramétrica, ele é dinâmico. As coisas vão... ele vai gerando a forma à medida que você vai mudando as entradas. Eu posso aumentar a espessura dos tubos separadamente aqui, tá? E posso aumentar ou diminuir a quantidade dos elementos em paralelo, tá? Para mexer nesse desenho daqui. Até eu ficar satisfeito com o que eu quero e tal. Eu posso mudar a distância entre as curvas também, aqui com o algoritmo rodando. E ele vai estar sempre se reatualizando. Ele não é uma geometria convencional, que ele está acostumado a trabalhar. Se eu for clicar aqui na tela, se eu tenho uma geometria convencional, como eu tenho minha curva aqui, né, minha curva eu consigo clicar nela e eu consigo mexer essa curva porque ela está desenhada no rinoceros, tá? Os outros elementos eu não consigo selecionar e clicar nesse modo ainda. A gente tem algumas maneiras de transformar isso daqui numa geometria convencional, sólida, que você pode clicar. Se você estiver pensando nos fluxos BIM, assim, estiver trabalhando com Arcade, uma das maneiras é você usar o Grasshopper Arcade Connect. A gente não vai entrar aqui no curso como é que ele funciona. É mais importante você saber essa base do que saber conectar, e ele é muito pesado. Ele começa a pesar, a puxar mais da mão.
Outra maneira, quem trabalha com Revit, seria o Rhino Inside Revit. Tem uma ferramenta open source chamada Speckle, que você consegue mandar esses desenhos para um modelo, tá? E tem coisas que eu consigo fazer dentro do Rhinoceros para tornar isso daqui uma geometria sólida convencional. Mas o mais básico é o seguinte, ó, que eu quero explicar para vocês. É o seguinte, se eu quero mandar essa geometria para alguém que não está usando o Rhinoceros, eu tenho que abrir, para eu abrir isso daqui do jeito que ele está, eu tenho que abrir o Rhinoceros, o arquivo do Grasshopper, e as curvas têm que estar linkadas, tá? Se eu fechar o Grasshopper aqui, ó, ele some todo o meu desenho e ficam só as curvas iniciais ali. Só o que está dentro do Rhinoceros que fica aqui, tá? Alguém... Oi? Eu vou passar do Grasshopper para o Revit. Tem um plugin chamado Inside Revit. Você pode instalar o plugin que o Revit vai conseguir importar. Agora eu vou mostrar como é que a gente solidifica ele no Grasshopper primeiro, tá? Dentro do Rhino, é um plugin para os dois. Eles comunicam os dois. Dá uma olhada aqui no Inside Revit que vocês vão ver como é que é. Se eu abrir o Grasshopper aqui de novo, as coisas voltam, tá? Bom, uma das maneiras de você passar é você pegar essa geometria daqui e importar dentro de um outro programa. Se não me engano, o ArchiCAD já importa Rhino por padrão. O Revit, se não me engano, quando você instala o Rhino Inside Revit, ele consegue importar a geometria do Rhino. Agora, olha o que acontece aqui. Esse meu algoritmo, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando duas curvas, está dividindo ela em partes iguais, está criando pontos, está criando linhas entre os segmentos paralelos e está usando comandos de bake, ó, comandos de pipe para criar tubos ao redor dessas linhas, tá? Aí ele cria, e eu tenho dois grupos de comandos de pipe. Eu tenho esses dois daqui, eles são para as bordas, e esse daqui é para os elementos do meio. E aí eu consigo alterar os raios desses elementos de forma independente, né? Os raios do centro com os raios do meio. Se eu quiser solidificar, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu posso selecionar qualquer componente que desenhe uma geometria. Se eu quiser que essa geometria vá para o Rhinoceros, eu vou clicar aqui no meio do componente, tá? Lembrando, o componente tem três partes: entrada, saída e o cálculo dele em si, o algoritmo dele. Essa parte do meio que tem ou o nome ou o símbolo, ele é o centro do algoritmo. Eu tenho que clicar no centro com o botão direito e vai aparecer essa opção aqui de Bake, ó. E aqui eu posso clicar aqui e apertar o Bake. Eu vou escolher um layer qualquer, deixar no layer 2, no layer 1, porque não? Ele vai ter pelo menos um layer default, ele vai ter. Aí eu solidifiquei, ó. Se eu fechar agora, vou mudar aqui minha representação para Ghosted. Se eu fechar isso daqui agora, ó, ele tá, essa parte daqui, ela tá solidificada. Aqui eu posso clicar nesse objeto, tá? Aqui eu consigo clicar nos objetos. Eles estão solidificados. Se eu quiser usar a estratégia de exportar, desenhar uma coisa aqui e exportar e importar em outro programa, eu vou solidificar primeiro e depois eu vou exportar. Só que esses elementos eles já perderam aquela propriedade do desenho paramétrico. Esse daqui eu não manipulo mais daquele jeito. Eles ficaram solidificados nessa forma que está aí. Certo? Existem outros caminhos. Se eu faço isso pelo Rhino Inside Revit, por exemplo, eu continuo com meus elementos, eu só solidifico ele e não uso o Bake, né? Eu uso a estratégia do Rhino Inside Revit. Eu solidifico ele só no Revit. Aí quando eu abro aquele arquivo de novo, eu consigo manipular de novo. A mesma coisa vai ser no Speckle, a mesma coisa vai ser no Grasshopper Connect, ArchiCAD Grasshopper Connect. Mas essa aqui é a maneira mais básica e a maneira que a gente vai usar no curso introdutório. Eu acredito que seja mais eficiente. Ó. Se eu abrir aqui de novo, meu arquivo, ó, ele está sobrepondo essas linhas. Mas se eu mudar, sei lá, o espaçamento, ó, eu vou ficar
com elementos que estão solidificados e elementos que não estão solidificados, tá? Existem estratégias e plugins para trabalhar com isso. Eu tenho como refazer esses elementos. Tem um plugin que se chama Elefront, que é um plugin muito bacana para você trabalhar com dados e tal. Aqueles projetos Arradin de Macau foram feitos, aqueles móveis dos hotéis, você lembra desse projeto? Vou pesquisar ele aqui. Esse projeto aqui é... Esse negócio daqui. Esse aqui é um estudo de caso interessante. É uma empresa de fachada, se chama Frontin, que desenvolveu esse plugin para o Rhinoceros. E todo o detalhamento desses elementos aqui, eles tinham uma coisa de... Eles têm um artigo que eles publicaram. Eles tinham 2.000 desenhos de detalhamento únicos de peças para montar a fachada. E eles resolveram isso com a equipe de 4 pessoas, usando o Grasshopper. Não tinha o Rhino Inside Revit ainda. O Revit tinha um plugin dele chamado Elefront, eles conseguiram gerar. Com 4 pessoas, fabricar e montar. A empresa faz esse serviço todo, detalha, fabrica e monta. Ele tem muita parte aqui que é repetida, mas você entra aqui no meio, os detalhes são todos únicos. Eles usaram modelagem paramétrica com isso, são estratégias interessantes. Mas, assim, para um curso de introdução, a gente vai usar o Bake, tá? Que é essa coisa de solidificar. No trabalho, pede para vocês mostrarem uma coisa chamada flexões do modelo, né? Flexões do modelo é quando você muda parâmetros para gerar uma forma diferente. Chama de flexionar o modelo. São alternativas de desenho que você chega a partir do modelo. Você solidifica ele no Revit e salva o arquivo. 3 flexões do modelo, eu acho que eu estou pedindo lá no edital, tá? Faz um modelo e mostra que ele é paramétrico, que você conseguiu alterar as entradas e ele gerou uma outra forma para vocês. Então, o Bake, ele é mega importante, tá? Entender como é que isso aqui funciona. Como é que eu pego uma geometria, um dado do Rhinoceros e leio ele no Revit? A partir dessa aba parâmetros, principalmente nessa parte aqui de geometria. Aí eu vou ler as geometrias que estão no Rhinoceros e vou conseguir ler elas no Grasshopper e trabalhar elas como entradas no meu algoritmo. Como é que eu jogo o que eu fiz no Grasshopper de volta para o Rhinoceros? Que é através dessa opção de Bake, tá? Desse comando chamado Bake. Então, eu posso fazer eles individualmente, tá? Chegar aqui, cada um deles fazer um Bake. Ou posso selecionar todo mundo, clicar com o botão direito na tela, e aqui eu vou ter uma opção de Bake, que ela é geral, ela é para todos os arquivos que estão selecionados, tá? Geralmente a gente não seleciona todos, mas aqui se eu quisesse calcular essa treliça, se eu quisesse mandar para o engenheiro calcular essa treliça, talvez eu mandasse, fizesse um Bake só das linhas de eixo, que é o que ele vai ter de entrada no programa de cálculo dele, vai ter que entrar com a linha de eixo, e as propriedades da seção ele coloca geralmente numericamente. Ele não calcula se esse sólido aguenta. Assim, como sólido, né? Ele vai trabalhar os eixos e tal. Então teria que dar um Bake nos eixos e mandar. Ou usar, por exemplo, o Rhino Inside Tecla Structure, se o cara trabalhar com tecla, ele pode pegar essas informações direto, tá? Então isso é importante. Esse é um conhecimento importante para a gente ver. Tem outros modelos de teste que a gente pode ver como é que eles funcionam. Deixa eu apagar esse Bake aqui que eu dei. Selecionei todo mundo e apertei. Eu selecionei tudo menos essas 2 curvas, ó. Eu apertei para deletar e agora eu estou com o meu modelo aqui de novo. Soltinho, né? Ó, outra coisa que a gente pode entender de importante aqui desse modelo é o seguinte, ó. Eu estou gerando aqui 2 listas de pontos, tá? A gente pode botar aqui. Aqui eu tenho uma lista de pontos, aqui eu tenho outra lista de pontos. E eu estou usando o comando line para fazer uma linha entre os pontos de mesmo índice, tá? De 2 listas diferentes. Isso aqui
Vamos diminuir aqui bastante para caber. Aqui, ó. Pronto. Quanto menor, melhor o exemplo, tá? Pronto. Vou diminuir mais ainda. Vou botar aqui 5. 4. Pronto. Eu tenho 4 elementos aqui de uma lista, 4 elementos na outra. E ele vai fazer... Ele vai desenhar essa linha, ó. Esse componente vai rodar aqui 5 vezes, perdão. Eu tenho 5 elementos, que eu tenho início e o fim. E esse componente rodou 5 vezes, ó. This component runs 5 times. Tá aqui no aviso. Ele está pegando ponto de índice 0 dessa lista com ponto de índice 0 da lista que está entrando como start point e o ponto de índice 0 da lista que está entrando como end point. E está colocando os dois, fazendo o pareamento 1 a 1. Tá? Se a gente tem lista de tamanhos diferentes, existe um comportamento padrão do programa. Existem alguns componentes que fogem, mas a maioria vai seguir esse comportamento padrão. Eu vou fazer um teste aqui do que é que ele vai fazer. Para esse teste eu vou selecionar o número de elementos, apertar Ctrl C, Ctrl V e vou tornar essas duas listas de tamanho independente, tá? Ela está aqui, ó, pequenininho, por exemplo, fica claro. Agora eu posso ter, se eu estou com essa lógica, não vai fazer muito sentido, tá? Mas só para entender a lógica de funcionamento, se eu estou com essa lógica, eu posso ter listas aqui com tamanhos diferentes. Eles estão iguais porque os dois estão com o número 4 aqui. Se eu botar 5, olha o que, é que vai acontecer. Botei 7, ó. Ele foi 1 com 1, né, 0 com 0, melhor dizendo. Índice 1 com índice 1, índice 2 com índice 2, índice 3 com índice 3. E aí, ele, na menor lista, ele congelou, tá? Opa, peraí que eu... Tá errado, tá de cabeça para baixo, agora tá certo. Pronto. Na última lista, ele congelou aqui, ó. Então, eu tenho 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 4, 6 com 4 e 7 com 4. Ele congelou e ficou repetindo o último elemento dessa lista daqui, tá? Ele repetiu ele várias vezes. Esse é o comportamento padrão. Tem comportamentos que não são padrão, que a gente pode tirar vantagem deles, certo? Bom, o bake é importante saber, e essa sequência daqui de listas é importante saber, e o truque do Ctrl Alt. Eu peguei um código aqui, e eu aperto Ctrl Alt e clico e seguro aqui no componente, ele me mostra de onde é que esse componente veio da tela, tá? Mostra ali na tela onde é que eu acho esse componente. Esse daqui de curvas, ó, eu vou achar ele aqui. Esse daqui do pipe, eu vou achar ele aqui. E ele já me deixa aqui na página para eu pegar o componente. Então é assim que a gente estuda um algoritmo que já está pronto, certo? Vou voltar isso aqui pro... Tá, Ó, se a gente quiser ver... Se a gente quiser enxergar um pouquinho mais, a gente quiser enxergar esses índices aqui na tela, ó, tem uma aba aqui que chama Display, aqui eu tenho uma parte chamada Vector, e aqui eu tenho um componente chamado Point List, ó, que ele é interessante. Eu coloco ele aqui, ele apareceu aqui pequenininho no meu, o número do eixo, do índice de cada elemento. Eu vou botar aqui um slider de 0 até 2,50 e vou mexer. Tá pequeno ainda 2. Vou botar 5 aqui. Aumentar ele aqui para 5. Ele está me mostrando aqui os índices dessa lista de pontos, onde é que eles estão. Cada um tá... Ele pegou um ponto e botou esses índices aqui. Se eu copiar ele para o de baixo, ó, copiar ele para cá e colocar o de baixo, ele vai ver que eu tenho aqui 7 pontos. Então, fica bem claro essa ilustração. Ó, 0 com 0, 1 com 1,
2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 4. Está acabando a bateria. Certo? Bom, esses outros exemplos vocês podem dar uma olhada se quiserem. Tem uma... Essa é a lógica padrão. Vamos ver alguma lógica que não é padrão. Aplicada a alguma coisa agora. Como é que a gente faz uma lógica não padrão? Isso aí, né? Vou pegar um outro arquivo do mesmo site lá da gente. A gente vai pegar outro arquivo aqui agora. Esse de cá não é mais em exemplos Grasshopper. Logo abaixo aqui, ó, aqui eu entrei na parte de exemplos, voltei para cá e eu tenho um arquivo aqui de manipulação de listas. Vamos baixar esse daqui e abrir arquivo de exemplo. E ele foca basicamente nessa aba daqui, sets, esses exercícios, tá? As coisas que a gente pode fazer com a lista, parecido com as coisas que a gente viu em Python, aqui elas vão ter importância de certa forma até maior. Então aqui, ó, basicamente o que eu tenho que fazer depois que eu baixei, eu vou abrir esse arquivo daqui e vou dar um tempinho para vocês abrirem. É um arquivo que já está com os elementos prontos. Eu posso apagar minhas curvas aqui agora. E aí eu vou falar um pouquinho desses componentes para a gente, o que é que a gente consegue fazer com eles. Tá? Só mostrando o caminho de novo para baixar. Essa parte aqui de manipulação de listas. Na introdução à modelagem paramétrica. Manipulação de listas. E está aqui esse arquivo. Ok? Posso continuar? Posso? Se abrir esse arquivo daqui, pronto. Bom, vamos lá. No Python a gente escrevia assim. Eu tinha uma lista qualquer. E eu queria acessar o primeiro elemento. Eu fazia isso daqui, ó, lista 0. Eu acessava o primeiro elemento. Lista 1, eu acessava o segundo elemento, certo? Aqui eu tenho isso também, ó. Eu tenho aqui um painel que eu configurei ele para ele ser uma lista de valores de A até a letra F. É uma lista de 6 valores. E eu tenho esse componente daqui, ó. Lembrando que Ctrl Shift me mostra. Basicamente eu estou aqui, ó. É aqui que eu estou trabalhando. Aqui foi onde a gente pegou o dispatch, o if. Se eu pegar esse elemento daqui, ó, e colocar um valor de índice qualquer, ele está aqui 0. Aqui do outro lado, o atalho do painel são 2 barras de divisão e dá Enter. Ele me mostrou a letra A, ok? Se eu chegar aqui nesse componente de índice aqui, ele tem aqui ajustar um inteiro, ó. Eu coloco um inteiro para ele ser 2, ele foi para a letra C, ó, 0, 1, 2, tá? Eu posso colocar também um slider aqui, vou de 0 a 5, deixar ele aqui, para essa lista, e aqui eu vou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada posição ele vai mostrar uma letra aqui para mim, do lado de fora, certo? Isso aqui é um elemento básico para a gente gerar uma lista, para a gente achar o valor de uma lista, achar um elemento específico numa lista, e você vai ter outras variações disso, por exemplo. Você consegue apagar um elemento a partir dessa lista, né, dessas entradas e tal. Tá? Esse daqui é o Shift List. O Shift List ele vai ser útil em algumas situações, mas ele basicamente troca a ordem dos elementos de uma lista. Ó. Ele pegou aqui, ele deu um shift de 1 aqui, ó. Meu S aqui está como 1.
ele pegou o A que estava em cima, jogou no final e refez essa lista, tá? São esses elementos de cá. Ok? Ó, vamos fazer um... Aqui eu tenho, ó, aqui embaixo, essa série de pontos, ele é muito parecido com o comando range no Python, que a gente usava para fazer o for, né, para repetir, gerar uma lista de pontos em sequência. Aqui o range, se vocês lembrarem, ele tinha uma função, ele tinha o comando range, ele tinha o start, o ponto inicial, o stop, que era o ponto final, e o step, o passo de quanto em quanto ele ia. Então eu podia ir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, eu podia alterar esse passo para situações diferentes. Esse componente aqui, ele me gera uma lista de números. Ó. Ele vai gerar uma lista de números aqui. Eu vou ter aqui, o meu start está em 0, o meu step está em 0,5, e ele está gerando 7 componentes. Ele começa 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3, tá? O meu step, ele vai seguindo assim, né, nessa sequência. Se eu aumentar aqui o step, ó, ele vai espaçando mais esses componentes. Se eu botar aqui 2, ó, ele vai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Se eu aumento o número a contagem no final, ele vai aumentar o número de elementos que eu vou ter na saída dessa lista, tá? Com esse componente aqui, se eu jogo ele no componente, se eu jogo ele aqui, eu tenho um componente de ponto aqui embaixo. Se eu ligo ele com o de ponto, ó, eu vou ter uma sequência de pontos que eu posso controlar a quantidade dela, o espaçamento entre elas, ó, pode ficar mais distantes ou mais próximas, e a quantidade de pontos que eu vou ter nesses meus elementos aqui, tá? Ok. Eu consigo, com mais um componente, eu consigo fazer o algoritmo da malha de pilares só com 3 componentes, né? Tem sliders aqui de entrada para eu controlar o número. Eu tenho esse componente daqui e eu vou usar mais um aqui no meio desses dois. Mas antes de fazer isso, ó, eu vou copiar essa série aqui, vou selecionar todo mundo, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui embaixo e jogar essa mesma série no Y. Ó. Olha o que é que ele fez. Ó. Ele está pegando a mesma sequência de valores de X e de Y, ele está ficando uma diagonal assim perfeita, porque são os mesmos números que eu estou gerando aqui. Tá? Se eu for mexer no step, aqui eu vou descer e subir com esse elemento, mas basicamente o que ele está fazendo aqui é a mesma sequência de operações. Ó. Eu estou pegando aqui os elementos de 0 a 10, eu estou gerando 11 entradas em cada um, e ele está criando um ponto, está saindo um ponto daqui, um elemento ponto, com a combinação das coordenadas x de um, com a coordenada y do outro, e mantendo o z em 0, porque é o padrão para esse elemento aqui. O meu z está em 0. Eu podia fazer uma outra coisa também para o z, certo? Então ele vai ficar assim. Se eu tiver número diferente de pontos, ó, meu y está com menos pontos do que o x. Então ele está mantendo o último valor de x aqui, ó, para todos os y, mantendo o último valor de y para todos os x que excedem esse valor de y. É a mesma coisa que a gente fez com as retas lá. Ele está ligando com o final. O final dessa minha lista aqui, ó, é 18,24. Então esses a mais aqui, ó, o 6 eu liguei com o 18,24, ó. Esse daqui eu liguei com aquele. E a partir daqui todos eu liguei com esse último valor de ponto aqui, tá? Então é aquela mesma lógica. Ele mantém o último, tá?
Para eu transformar isso aqui numa malha de pontos, o que é que eu consigo fazer? Eu tenho um componente aqui do lado, ó, que ele está aqui nessa parte, ó. Eu vou ter nessa aba Set List, manipulação de lista, eu vou ter esses componentes aqui, ó. Por padrão, ele vai pelo longest list, tá? Ele vai até a lista mais longa acabar. Esse é o padrão dele. Agora tem um outro aqui que chama cross-reference, referência cruzada. E é esse que está aqui do lado, ó, ele está aqui em cima. Ou a gente pode chegar aqui e pegar ele aqui embaixo, cross-reference, tá? E aí eu vou dar vou chegar esse povo todo aqui para baixo. Aqui para o lado. O que é que acontece? Botar valores mais simples aqui. Vou botar meu step de 1 em 1, começando em 0. Esse aqui eu vou botar como 1 também. E vou deixar a contagem dos dois aqui no mesmo valor também. Então um valor pequeno para o exemplo ficar mais fácil de entender. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Eu estou saindo aqui com 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui também com valores 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Se eu passar esses dois valores por esse componente de cá, ó, lista A e lista B, ele vai me retornar. Isso aqui é equivalente àquele for duplo que a gente usou. Ó. Ele vai repetir esse meu valor aqui 5 vezes, ó. De 0 até 24 são 25 elementos. E o de baixo também ele vai repetir esse valor. Tá. E na verdade, ó, se eu trocar isso aqui pelo meu componente de ponto, ó, ele vai estar repetindo esses valores. E eu tenho aqui uma malha de pilares gerada. Ó. Eu controlo ela por aqui. Meu step vai controlar o afastamento. O meu count vai controlar o número de colunas. Né? Aqui vai controlar o afastamento no Y. E aqui no Z. Tá? Porque eu combinei esse valor, esse primeiro valor daqui, eu combinei com todos os valores de Y. Então, opa, o que aconteceu aqui? Deu uma travada aqui. Foi que travou. Vamos lá. Problemas. Tá aqui. É isso daqui, tá? O que é que ele está fazendo? Ele está combinando todos os meus valores. O meu valor inicial, o x0, ele está combinando com todos os valores de y. O x1, ele está combinando com todos os valores de y também. Certo? Então é esse componente aqui que faz gerar essa lógica de listas, tá? Essa lógica aqui é a base do funcionamento do bichinho, tá? A gente vai precisar disso para entender como é que essas coisas funcionam, ok? Aqui eu poderia fazer essa malha de pilares. Eu tenho essa malha de pilares já pronta, tá? Aqui em vetores e nesses grids aqui, mas eu quis fazer assim para mostrar como é que esse componente funciona. Se eu quiser ainda mais copiar esse componente daqui para baixo e aproximar aqui, der um zoom, ó, estão vendo que apareceram um botão de mais ou menos? Eu posso criar uma outra entrada de lista daqui, colocar essa minha lista daqui no Z e colocar ela aqui no Z, e aí eu vou ter já um cubo de pontos, ó, porque ele está garantindo isso daqui. Aqui eu vou controlar a altura dos andares, aqui eu vou controlar o pé direito dos andares, enfim. Basicamente isso, eu tenho controle para todos esses nós de uma estrutura de uma malha bastante regular por aqui, tá? Esse algoritmo você já acha ele pronto, mais ou menos.
Esse daqui não vou oferecer, mas o da malha você já acha ele pronto. E o intendente, o negócio esse componente daqui, mesmo se a gente não olhar para a saída de listas, dá para entender o que, que ele está fazendo. O que esse bichinho está fazendo, ele está mudando o funcionamento padrão. Ele está mudando o funcionamento padrão. Em vez de ele associar o primeiro de uma lista com o primeiro da outra, ele está associando o primeiro de uma lista com todos da outra. O segundo de uma lista com todos da outra. Das outras também. Ele está fazendo isso aqui para te dizer, por exemplo. É o equivalente a você ter um for dentro do outro, nesse caso aqui. O equivalente a ter isso aqui, ele faz com esse componente aqui que ele muda. Eu coloco minhas listas aqui, ele ajeita minhas listas. Um esquema bem parecido com o for, e quando eu conecto ela no final, a gente consegue manipular isso daqui. Certo? Bom, falar um pouquinho do trabalho, tá? Vocês já sabem qual é o tema de vocês. A maioria, eu acho que tem duas equipes só que não estavam no sorteio ontem. Uma não sei se está presente, de fato. Mas, assim, ele está... se a gente for no plano de aula, ele está no plano de aula. Só que eu vou mudar. Eu vou dar umas semanas a mais para vocês. A gente vai até aqui, tá? Ele vai estar aqui no dia 19, se precisar no dia 21. Isso. Pô, ele já está com esse erro. Desculpe. Eu tenho que corrigir isso aqui. Essa numeração. Vamos botar ele aqui, local, que ele vai ficar melhor. Bom, o tema 1 é uma estrutura tensile com Canguru 2. Canguru 2 é uma aba do Grasshopper, tá? É esse negócio daqui. Quem pegou o tema 1 aqui? Alguém pegou o tema 1? Pegaram vocês, tá? Vamos falar sobre o tema 1. É uma aba aqui que chama Canguru 2, tá? Tem vocês vão pesquisar em qualquer lugar um algoritmo que faça alguma coisa que tenha a ver com essa estrutura tensile, essa deformação de malha. Vocês vão apresentar um algoritmo. Vocês podem pesquisar e dizer, eu peguei no site tal, eu peguei no vídeo tal do YouTube e fui fazendo. No YouTube vocês vão achar muito material. Nem todos vocês vão conseguir baixar. Na verdade, deixa eu pegar esse link. E essa parte da estrutura tensile entra no tema? Não, a estrutura tensile é outra coisa. Não, estrutura tensile é esse, é o tema 1. Ele estava com um pavilhão, mas eu botei qualquer estrutura tensile. Porque assim, não precisa ser um pavilhão, tá? Deixa eu pegar aqui umas... tem uns sites bastante legais com isso daqui. Esse daqui... Isso aqui não é um tutorial, mas dá para dar uma boa ideia do que é que... Kangaroo é uma aba. Ele já vem instalado. Isso aqui ele coloca... Aqui são vários. Isso aqui é tudo feito com o Canguru 2. Tá? Qualquer coisa, essa informação dá para usar para estrutura tensile, mas ele usa para outras coisas. Isso tem um exemplo de coisas que ele faz usando o Canguru, né? É um site que chama Parametric House. Ele tem tutoriais gratuitos, tem alguns pagos, mas tem gratuitos. E aqui é só uma geral. Aqui você tem uma estrutura wave que ele coloca, tá? Ele faz no meio, vai deformando, vai criando o design dele a partir da formação. Isso aqui é mais ou menos a estrutura tensile, você tem que desenhar, tem alguns componentes especiais, eu oriento vocês, dá uma pesquisa, escolhe o algoritmo, é isso aí, eles fazem a apresentação deles, é muito legal, ele tem os negócios que são 20 ideias com Voronoi, esse aqui é legal, esse aqui é bem legal para fazer também. Dá um resultado legal, dá para fazer. Dá para usar em projetos. Então esse aqui vai ter várias. Esse aqui ele usou um plugin chamado Workbox, além do Canguru 2 ele usou um Workbox. Não muito. Esse é
uma pedida para rodar. Você não está nem realizando, não tem nada realista aí rodando. Oi? Vamos seguir aí, vamos ver aqui o que é feito aqui. Esse jogo da cobrinha aqui que ele fez é automático. Bom, aqui vai ter várias coisas, ó. Esse daqui também não é uma estrutura, não é exatamente uma estrutura têncil, mas ele baseia nessa ideia da forma, da deformação de uma malha, das características da malha para fazer bastante coisa, tá? Vamos aqui pro, vamos ver. Esse site é bem legal, Parametric House, dá uma olhada nele, tá? Vamos na sequência aqui que a gente tem de trabalho. O 2 é a estrutura waffle, tá? Já apareceu um exemplo daqui. Grasshopper, eles chamam... são esses elementos aqui, ó. Como é que ele vai gerar uma estrutura de encaixe, geralmente orgânica, tá? De alguma forma orgânica. Isso aqui, ó. Isso aqui ele fica... Vocês vão achar alguns tutoriais, tá? Isso aí alguns vão explicar. Ó, esse aqui tem um em português. Fala, paramétricos, tudo bom? Esse aqui em português que ele vai chegar, vai mostrar como criar, vai explicar passo a passo e vai mostrar como é que se cria esse tipo de estrutura, tá? Tem vários exemplos de arquitetura que usam isso e vocês vão achar esses lugares. E ele já sai, esse exemplo ele já sai prontinho para... Esse site chama Oficina Paramétrica no YouTube, quem quiser anotar. Esse aqui é em português, ele tem uma playlist. Esse aqui é o 2, Não, vamos ter. 3, atratores. Atratores é uma maneira muito divertida de desenhar. É uma maneira completamente diferente de você desenhar. Você tem pontos. Eu tenho até algum exemplo de atrator aqui. Mas não vou rodar, não. Não vamos dar erro, não. Grasshopper Attractors. Com 2 T's. É assim? Tomara. Grasshopper Attractors. Aqui tem vários exemplos que ele está usando atratores. Dá para fazer muita coisa. E ele vai criar... Vocês vão escolher... bom. Ele vai criar... ele está criando aqui um elemento que tem uma fachada que é baseado em atratores. E ele está usando um atrator aqui de curva, se não me engano. Esse tema é... Quem pegou esse tema 3 de atratores aí? Tem alguém aqui? Tem que ter. Pelo meu método de sorteio, tem que ter. Ninguém pegou, não? Atratores? Oi? Alguém tem que estar com atratores. É uma maneira muito divertida de desenhar, velho. Você vai ter pontos. Você tem um negócio aqui que parece aleatório. Grupo 8. Não veio hoje o grupo 8. Ah, tá. Ele vai... Esse aqui não tá mostrando muito bem, mas ele vai deformar uma curva. E essa proporção aqui de cheio e vazio, ó, ele conseguiu dar um efeito nessa fachada que em algum momento ela, ó, ele tem um negócio aqui que ele fica quase sólido e a partir do momento que ele vai pelas bordas, ele vai ficando mais espaçado. Isso é um atrator, tem uma curva que está com esse formato. E os triângulos que estão mais próximos dessa curva, eles estão ficando mais fechados. É um tema complexo, tem várias coisas que dá para fazer com ele, mas é um tema complexo. Eu estou aqui para ajudar, vão ter que entender sobre domínio, o componente de domínio. Eu posso mostrar no ano que vem um componente chamado Remap, que vão ser a base de você trabalhar com os atratores, conseguir desenhar a partir daí, certo? Acho que tem alguma aula de atratores no meu canal também. Alguma aula que eu dei falando de atratores que estão lá. Vamos lá, outro tema. 4. Fields. Tá. Fields também é parecido. É para você gerar formas orgânicas. Quem pegou Fields?
Field você consegue fazer essas formas, ó. Você tem de field. Sorteio foi idôneo, entendeu? Apesar de uma piada que vocês estão. Ele tem elementos aqui que eles estão repelindo ou atraindo essas linhas dos fios. Aí você consegue criar um elemento orgânico com forma suave a partir disso daqui. Essas curvas você pode transformar ela em elementos de brise, em elementos de piso, em elementos de fachada que separem os materiais. A partir dessas curvas vocês podem criar esses elementos. É uma lógica de desenho também bem diferente, assim como atratores. Atratores você vai ter uma curva que você não está desenhando a curva. Você está desenhando característica de um outro elemento. E aqui você está desenhando essa curva de outra maneira, né? Eles gostam de usar esse componente aqui. Eu mostro para vocês como é que ele funciona, tá? 4, 5. Diagrama de Voronoi. Diagrama de Voronoi me lembra do meu TFG automaticamente. Daquele tempo ruim que eu estava fazendo TFG. Diagrama de Voronoi é uma maneira de você dividir o espaço. Tem aqui ideias com Voronoi também. Ele começa com o design de... Tem um outro aqui que eu separei, ó. Diagrama de Voronoi é uma maneira de você dividir um plano ou um espaço de uma forma bastante orgânica, que lembra... Vamos acelerar esse bicho daqui. Ele começa com esse aqui de calçados. É uma maneira de você dividir o espaço dessa forma orgânica que parecem células, que estão brigando entre elas, né? Estão querendo ocupar esse ponto. Esse aqui é uma torre que ele faz, ó, para quem era do grotesco era uma boa, ó. Para quem... Mas não dá para casar os tempos da disciplina, era muita informação para te chegar até aqui, no tempo de vocês apresentarem a segunda unidade. Esse aqui já é um Voronoi 3D. Eu acho que o 3D pode ficar mais interessante para a gente apresentar. Mas é basicamente essas coisas, esses elementos de célula. Tem várias coisas de arquitetura que foram... Já tem algumas coisas que foram trabalhadas assim, com esse tipo de forma. Se você tem um ginásio de... O ginásio aquático de Pequim, sei lá, o cubo d'água. Um negócio da Olimpíada de Pequim que chama cubo d'água. Ele usou esse tipo de subdivisão do espaço para gerar cobertura. Na época foi de bastante impacto mesmo. Era a China querendo mostrar que eles eram... Então, são essas coisas aqui que dá para fazer, tá? Tem estudos... Eu faria um estudo volumétrico, dá para fazer com fachada e dá para misturar as coisas também, né? Mas tem volume muito interessante que você cria a partir disso aqui. Essa fachada aqui está muito doida. Às vezes eles usam attractors também juntos. Você escolhe um algoritmo e vão focar mais nessas propriedades que ele está aqui. Esse daqui é legal. Tem um outro bem legal, que é... Atrator. Não é difícil, não. É complexo. Ó, isso aqui foi feito com Voronoi, ó, com diagrama de Voronoi. Isso aqui você tira 10. Você faz isso aqui em projeto, você tira 10. Entendeu? Não é o quê? Esse daqui foi feito com Voronoi, ó. Faz um negócio desse em projeto, você tira 10. Não tem outro. Não tem um professor que vai ter coragem de dar menos que isso. Tá? Então esse aqui é o diagrama de Voronoi. Ele é uma forma de dividir o espaço. Como é que você divide ele dessa forma orgânica, através de uma regra matemática e tal. Metaballs. Metaballs é muito divertido. Oi? Metaballs? Quem foi que pegou Metaballs? Epa! Vamos se divertir. Vocês faltaram na passada, a gente conversa no final. Tá. Metaballs, vamos lá. Grasshopper Metaballs, vamos ver o que aparece aqui. Não.
É diversão pura. Você não vai ver o tempo passar. Ai, meu Deus. Procurar uma torre aqui. É o pior, é. Não é não. É o melhor. É, isso aqui eu acho que foi feito. Não sei. Esse aqui também foi feito com Metaballs também. É, É aquele que você falou que não tem nada a ver com arquitetura? não, tem. Ele tem torres aqui feitas com isso daqui. Eu não estou achando um exemplo. Esse daqui, ó. Isso aqui é Metaballs. São bolas que quando elas vão se aproximando, elas se fundem de maneira orgânica. Tem uma torre. Tem uma galera que faz umas torres com Metaballs que são muito legal. Mas se eu fizer umas boladinhas, né? Pronto. Se a gente achar o vídeo do... Não, vocês vão dizer que vocês pegaram o algoritmo daquele vídeo e vocês vão fazer uma apresentação explicando o que está acontecendo ali. Vocês não vão só rodar o algoritmo. Você quer entrega, tipo, Apresentação. Vocês vão chegar aqui e vão fazer uma apresentação. a apresentação, tipo, no slide, no Canva? É um slide, vocês vão fazer um slide. Se você tem um vídeo, tipo, Vocês podem botar um vídeo em momento, mas vocês vão rodar o algoritmo aqui para ver. Aqui, tá aqui, ó. Mexi aqui, ele funcionou. Fiz aqui, fiz isso. Vocês vão. Apresentação de slide. O que é que está funcionando? O que é que esse componente está fazendo, né? Se eu chegasse aqui, ó, eu pegava aqui uma parte desse código e dizia que isso daqui, que essa parte aqui, ó, podia chegar aqui, botar um group aqui e escrever que aqui eu tenho geração das coordenadas. Certo? Essa parte do código está fazendo isso, tem alguma explicação. Isso daqui é para ela ficar todas com todas. Isso aqui é a criação do ponto. Vocês vão me explicar como é o algoritmo. Você pegou a dúvida do YouTube e você fala, peguei dúvida tal, não tem problema. Eu peguei, a fonte é essa. Eu vi vários vídeos e criei um algoritmo na minha cabeça. Perfeito. Você não precisa falar, eu assisti esse vídeo aqui, agora quem tem tema igual não vão pegar o mesmo vídeo, tá? Vamos ver quem está em qual aqui. Diagrama de bola. Metaball já foi 7. Morph. Morph é sobre deformação. Tudo é fácil. Acho que não, tá. Já foi. Quem tá sem grupo me esfera também. Tá certo. O Morph vamos aqui no YouTube que ele me dá melhor. Tutorial de Morph. Ele deforma objetos baseado em regra. Esse aqui ele está com um objeto só que ele pegou um objeto, ele criou uma malha aqui, separou a malha de algum jeito e aplicou um objeto que é regular, extremamente regular, ao longo dessa malha e ele foi se deformando na medida que a malha também estava deformada. Se ele aplicasse isso aqui num plano, ele ia ficar todo um quadradinho com um furo no meio. Como ele aplicou aqui, ele foi se desenvolvendo dessa maneira. Certo? Esse aqui é algum exemplo de Morph. Esse aqui é um exemplo mais básico. Agora, o legal era fazer uma associação. Isso aqui poderia ser uma cobertura, tá? Ele não chegou na parte... Aqui, ó. Alguma relação. Pode ser um elemento, não precisa ser um prédio. Pode ser uma cobertura, pode ser um elemento assim. Então aqui essas histórias do Morph. E o último, que eu não falei, não, esse aqui eu cortei. O 8 eu não sorteei para ninguém. Tá? Esse aqui eu cortei e deixei para lá. Vocês vão usar a GraphMapper de qualquer forma. Tá? Então até o 7. Na segunda-feira eu coloquei N10 no PC. Vamos lá. Vamos fazer os grupos de vocês. Professor, eu converso na matéria. Oi? Não, mas eu vou colocar no meu PC e vir de N10 aqui pra cá pra conseguir rodar esse negócio. Ah, é? Pô. Pelo menos assim você fica acordado, Miguel, na minha aula. A sua aula tá mais que acordada, deixa eu te contar. A sua luz é mais tarde. Nada. Tá, vamos pegar um grupo aqui. O que estão com 0 é o grupo 9. Petra. Vai ficar com o grupo 9. E Pedro. Também no grupo 9. Tá. Vamos ver se está certo aqui. Vai ser grupo 9, Pedro, Henrique e Pedro. E o grupo 10 vai ser Bruno. E aqui vai ter Gustavo. Bruno e Gustavo. Vamos ver o que é que deu no sorteio de vocês.
Não é nesse daqui. Não é nesse daqui também. Deixa eu abrir lá. Deixa eu apagar logo esse 8 aqui que eu não sorteei para ninguém. Tirei do sorteio. E vou fazer aqui, vou abrir outro. Vou abrir nessa tela daqui. Sorteio. Abriu. Avaliações. AV2. Sorteio. Grupo 9 ficou com o tema 3 e grupo 10 com o tema 4. O 3 é atratores e o 4 é fields. Beleza? Dá uma pesquisada lá, escolhe um algoritmo, escolhe um trabalho para fazer, eu vou orientar vocês, tá? Vai ter um pedacinho de aula teórica e vai ter tempo para orientação. E aí, finalmente ficou pro dia 15? Ficou pro dia 19, uma semana depois das aulas aí. Dá um trabalho para fazer, então comecem logo. Enfim, eu não acho difícil, tem gente que tem mais ou menos facilidade com isso, mas no estágio que vocês estão, dá um certo trabalho, vão ter componentes que vocês nunca viram, vocês vão ter que explicar o que é que esses componentes, eu oriento vocês, no que vocês precisarem de dúvida. A primeira coisa é achar um vídeo, uma referência que vocês queiram usar, né, poder estudar todo do assunto e fazer uma proposta de vocês. E aí, Né? tipo, se eu pesquisar, por exemplo, fachada utilizando atratores, aí eu já acho. Tranquilo? Atratores, Grasshopper atratores aqui, attractors também em inglês vai. Se quiser mudar de uma fachada para uma cobertura, para outra coisa, a gente conversa. Uma edificação, uma torre. Grasshopper attractors. Vou ter botado os nomes em inglês também, né? Porque a gente vai achar. Isso aqui é uma fachada por atratores, ó. Ele está controlando o quanto esse elemento de brise aí ele está mais próximo ou mais distante, baseado numa curva. É como se ele tivesse uma curva que não vai aparecer no prédio, mas ele tem uma curva aqui. Se ele mudasse essa curva para cá, essa parte mais densa estaria aqui e as partes mais afastadas estariam cá. Se ele pegasse essa curva e fizesse um negócio assim muito louco, ele também, mais perto da curva, eles estariam mais próximos. Mais distantes, eles estariam mais distantes. Dá uma olhada nos exemplos, vê uns vídeos, vê uma forma que esse aqui é bem didático. Ele já começa com, olha como ele começa aqui. Ele já mostra o que é que está acontecendo aqui. O outro ele tem uma coisa mais operacional ali. Cadê? Não dá para ver o thumb aqui, né? Deve estar no final. Aquela thumb. Aqui. Ele tem essa curva daqui, essa curva está fazendo, é uma fachada com hexágonos que ele fez e ela está ficando mais densa num lugar e menos densa no outro. Aí tem alguns componentes especiais, tem a ideia de domínio e do remap, que talvez tenha um pouco mais de dificuldade para vocês, mas basicamente ele está medindo de cada ponto uma distância e está transformando aquela distância num valor de abertura ou fechamento daquele elemento. Tá? Basicamente medição de distância. É uma forma diferente de desenhar, é um trabalho bem legal. Fields também você vai achar coisa aqui com fields. Fields eu acho que é um pouco menos usado. Mas aí é o de vocês. Não, vocês são de grupo diferente, né? Fields tem isso daqui, ó. Tem uma playlist aqui de fields. Atratores é o meu. Oi? Atratores é o meu, isso daí é o de Bruno. É o de Bruno, né? Achei uma lista aqui com fields no Grasshopper. Isso aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um algoritmo que ele está criando um elemento aqui. Deformações aqui, baseada nessa ideia de fields, tá? Ele pode servir para elementos de fachada, vão propor uma utilização dele em arquitetura, tá? Pode ser uma fachada, pode ser uma coisa. E aí, esse daqui ele usa fields aqui, não lembro se ele usa fields nesse, não lembro. Mas dá uma olhada nesses componentes, né? Fields é até mais simples do que atratores. Atratores é um assunto massa, você se deu bem. Não troca não, aqui é tudo. Foi sorteado, não foi nada. Na outra aula a gente sorteou tudo. Tô gravando toda essa conversa.